Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprofundar então a nossa compreensão sobre como aprendemos e como o ambiente molda nossas ações, explorando um conceito crucial, que é a aprendizagem pelas consequências e o controle aversivo. Preparem-se para então desvendar os mecanismos que nos fazem repetir, evitar ou parar certos comportamentos. Então vamos lá, comportamento operante e consequências. Nas aulas anteriores, vimos que o comportamento operante é aquele que produz modificações no ambiente e é afetado por essas modificações. Essas alterações no ambiente que ocorrem como resultado do comportamento são chamadas então de consequências. Um tipo de consequência que já estudamos são as consequências reforçadoras. Vimos os reforçadores sociais, não sociais, naturais e arbitrários. Vimos até o momento que esses reforçadores, de forma geral, resultam na adição de um estímulo ao ambiente que, consequentemente, aumentam ou mantêm a probabilidade de o comportamento se repetir. Exemplos clássicos incluem um rato pressionando uma barra e recebendo uma gota de água, ou uma criança pedindo um doce e o recebendo. Ambos os comportamentos são mantidos ou aumentados pela adição de um estímulo reforçador. Na análise do comportamento, por ser um estímulo adicionado, este reforçamento é então chamado de reforçamento positivo, ok? Lembrando aqui, aquele esqueminha, existe uma situação, essa situação demanda uma resposta ao comportamento da bagagem de cada indivíduo e que gera uma consequência, ok? Controle aversivo, uma nova perspectiva. Então, além do reforçamento positivo, que é essa consequência que tende a aumentar a frequência do comportamento, existem outros tipos de consequências que também alteram a frequência do comportamento. As consequências reforçadoras negativas, que aumentam a frequência, e as consequências punitivas positivas e negativas, que diminuem a frequência. A todo esse controle exercido sobre a probabilidade de ocorrência do comportamento por esses tipos de consequências, damos o nome de controle aversivo. O termo controle, na análise do comportamento, significa que a probabilidade de um comportamento ocorrer depende das modificações que ele causa no ambiente. As contingências de controle aversivo são muito comuns em nosso dia a dia, como, por exemplo, frear o carro para evitar uma multa, que é um reforçamento negativo, ou evitar ser reprovado por faltas, por exemplo. Em resumo, o controle aversivo engloba o aumento da frequência do comportamento por reforçamento negativo e a diminuição da frequência por punição positiva ou punição negativa. Ok? Vamos ver mais para frente. Estímulos aversivos, definidos pela função. Então, os estímulos envolvidos no controle aversivo, especificamente os reforçadores negativos e os punitivos positivos, são frequentemente chamados de estímulos aversivos. É crucial entender que esses estímulos são definidos funcionalmente, ou seja, pelo efeito que produzem sobre o comportamento, e não por uma qualidade intrínseca. Logo, não existem estímulos que sejam aversivos para todos os organismos, ou em todas as situações. Por exemplo, uma música que é aversiva para uma pessoa pode ser reforçadora para outra. O que importa é como o estímulo se relaciona com o comportamento, aumentando sua probabilidade quando removido ou evitado, ou diminuindo quando apresentado. Forçamento, então, negativo. Agir para escapar ou evitar. Então, o reforçamento negativo é um processo pelo qual um comportamento tem sua frequência aumentada ou mantida, é um reforçamento, não pela apresentação de um estímulo ou adição de um estímulo, mas sim pela remoção ou evitação de um estímulo aversivo. Por exemplo, um rato pode aprender a pressionar uma barra para desligar um choque elétrico já presente no piso de uma caixa. Da mesma forma, um vizinho pode ligar para o apartamento de cima pedindo silêncio. E se o barulho cessa, o comportamento de ligar é reforçado pela retirada do barulho. Em todos os casos, o comportamento aumenta ou se mantém. A diferença fundamental entre este reforçamento positivo e negativo é que no primeiro, no positivo,
um estímulo então é adicionado. No segundo, um estímulo é retirado ou deixa de ser apresentado no ambiente. Quer dizer, ele gera então um alívio, digamos assim. Outros exemplos: colocar óculos de sol, por exemplo, diminuição da luminosidade, que é aversiva, ou seja, o estímulo é a luminosidade. Gera um comportamento aversivo e a consequência, o incômodo ou aversão. Então você precisa retirar o estímulo, logo você coloca o óculos de sol, que diminui a luminosidade, reforçando este comportamento nas outras vezes. Outro exemplo seria passar protetor solar, que é evitar queimaduras que seriam aversivas. O estímulo aversivo é a queimadura. Isso gera um comportamento aversivo de autopreservação, para evitar a consequência ruim. Logo, você passa o protetor solar. Outro exemplo é chupar um drops, uma bala, após fumar, que tem o objetivo de evitar uma briga com a namorada, e é aversiva. Você quer evitar o estímulo aversivo, que é a briga, logo precisa disfarçar que fumou e evitar a consequência ruim, reforçando seu comportamento de evitar a briga e chupar a bala. Então, em todos os casos, o comportamento é mantido ou aumentado pela retirada ou evitação de algo desagradável. Evitar a consequência desagradável, que gera então dessa contingência. A importância do reforçamento negativo no comportamento humano. Então, o estudo do reforçamento negativo é de suma importância para compreendermos o comportamento humano, pois grande parte das nossas ações cotidianas visam a supressão, o adiamento ou o cancelamento de estímulos aversivos, em vez da obtenção de reforços positivos. Isso influencia desde como dirigimos, por exemplo, mantendo a velocidade para evitar as multas, como nos comunicamos, evitando magoar as pessoas com pequenas mentiras, como justificamos nossas ações, evitando repreensões, até como conduzimos nossas relações amorosas, evitando discussões. Além disso, a sociedade formaliza contingências de reforçamento negativo através das leis, normas e códigos de ética para controlar o comportamento de seus membros. Comportamento de fuga e comportamento de esquiva. Então, dentro do reforçamento negativo, distinguimos dois tipos gerais de comportamento operante, que é a fuga e a esquiva. O comportamento de fuga ocorre quando um estímulo aversivo já está presente no ambiente e o comportamento o retira. Pense em usar um creme para secar uma acne que já apareceu, por exemplo. Já o comportamento de esquiva acontece quando um estímulo aversivo ainda não está presente, mas o comportamento evita ou atrasa seu contato, geralmente em resposta a outros estímulos que sinalizam sua apresentação iminente. Um exemplo seria fazer uma dieta para evitar o aparecimento de espinhas. Cotidianamente, a esquiva é vista como uma prevenção, enquanto a fuga é uma remediação. Ambos os comportamentos são estabelecidos e mantidos exclusivamente por contingências de reforçamento negativo. Então, visa-se retirar para evitar algo, Outro exemplo que ele deu aqui de fuga, que é tomar analgésico para a dor de cabeça já existente. E para a esquiva, tomar o analgésico antes que a dor de cabeça comece, se houver algum sinal. Missão, diminuindo a probabilidade do comportamento. Então, dando continuidade, agora vamos ver a punição, que é um tema que gera muitas dúvidas e que, embora sejam frequentemente mal compreendido no senso comum, é crucial para entendermos como o ambiente molda nossas ações. Vamos desmistificar o que a punição realmente significa e como ela opera sobre o nosso comportamento. Então, na análise do comportamento, a punição é um tipo de consequência do comportamento, que tem como principal efeito tornar a sua ocorrência menos provável no futuro. Isso significa que, se um comportamento é punido, ele tende a acontecer com menor frequência. O termo punição descreve uma relação de contingência, comportamento, consequência, onde o resultado é a redução da frequência ou da probabilidade desse comportamento no futuro. O estímulo que serve como essa consequência e causa a redução é denominado estímulo punidor ou estímulo punitivo. Punição positiva e punição negativa. Assim como no reforçamento, a punição é dividida em dois tipos: a punição positiva e a punição negativa. A distinção fundamental entre elas reside em se um estímulo é acrescentado, positivo, ou retirado, negativo.
do ambiente como a consequência do comportamento. Então, na punição positiva, um estímulo aversivo é apresentado, diminuindo o comportamento. Por exemplo, uma pessoa alérgica a camarão para de comê-lo após passar mal. Já na punição negativa, um estímulo reforçador, ou algo bom, é retirado ou perdido, também diminuindo o comportamento. Por exemplo, parar de acessar sites não confiáveis após o computador danificar e perder suas funções. Em ambos os casos, a definição é funcional. O comportamento deve, de fato, diminuir. É importante lembrar que positivo significa adição e negativo significa retirada. Não se referem a bom ou ruim. Suspensão da punição e recuperação da resposta. Um ponto crucial sobre a punição, destacado por Skinner, é que seus efeitos podem ser temporários. Comportamentos que foram punidos tendem a se restabelecer ou recuperar a resposta, uma vez que as contingências punitivas são removidas. Por exemplo, uma pessoa que para de usar minissaia devido às discussões com o namorado ciumento. É uma punição positiva. Pode voltar a usá-la se trocar de namorado, e a contingência da punição for suspensa. Experimentos com ratos também mostram que, ao remover o choque elétrico, que punia a pressão à barra, o comportamento retorna. Para que a resposta se recupere, o reforçamento que mantinha o comportamento deve ser mantido e o organismo precisa ser exposto novamente à contingência. Na prática clínica, psicólogos frequentemente precisam criar condições para que clientes que tiveram comportamentos punidos no passado possam emiti-los novamente em novas contingências de reforçamento, já que a simples ausência da punição nem sempre é suficiente para o retorno da resposta. Ok? Punição versus a extinção. Um ponto que frequentemente gera confusão é a distinção entre punição negativa e a extinção, pois ambos os processos envolvem a ausência de acesso a reforçadores, mas operam de maneiras diferentes. Na extinção, um comportamento que anteriormente produzia uma consequência reforçadora deixa de produzi-las. Exemplo: telefonar para a namorada e ela não atende mais após o término. A extinção leva a uma diminuição gradual da resposta. Já na punição negativa, o comportamento passa a ter uma nova consequência, a perda de reforçadores de outros comportamentos, enquanto o reforçamento que mantém o comportamento punido permanece intacto. Por exemplo, a infidelidade leva ao fim do namoro e à perda dos reforçadores do relacionamento, mas a moral com os amigos ainda pode reforçar a infidelidade. A punição, por sua vez, tende a suprimir a resposta rapidamente. Agora vamos analisar um caso. Temos a seguinte situação: Joãozinho fala palavrões e é reforçado pelas risadas dos amigos. A mãe retira a mesada e ele para. Analisando então essa situação, temos que a frequência diminuiu? Sim. Então é punição ou extinção? Consequência reforçadora, as risadas, foi retirada? Não. Então não é extinção. A consequência foi adição ou retirada? Foi retirada da mesada. Logo, é um caso de punição negativa. O comportamento de falar palavrões diminui pela perda da mesada. Bom, então vamos encerrar por aqui essa primeira parte e continuamos na aula seguinte. Até lá!